Isso não, é o simulado de sábado. Ah, sim, fiz. Ok, boa tarde mais uma vez, 2 de agosto, Boa tarde. no ano A e B, né? Pessoal, vamos começar hoje com a correção daquele simulado que vocês fizeram sábado. Por sinal, algumas questões fáceis e umas questões mais Ó, professor, pegadinha, né? Oi. tem horário para fazer esse formulário para valer alguma coisa? Não, inclusive ele está aberto ainda, caso alguém não tenha feito, ele está aberto Ah, ainda. ok. Pode mandar por escrito também, né, professor? Como? Pode mandar por escrito Coisa também. boa. Esse simulado não, porque esse simulado não partiu da escola, tá? Esse simulado veio da Secretaria de Educação do Conde, tá? Mas a minha atividade pode, se você preferir, que eu mandei pelo Google Forms, mas também está lá no arquivo, né, de slides. Se você quiser fazer no caderno, pode fazer também. Pronto, professor, eu vou querer fazer. Que eu não salvei. Alguém pode me enviar o formulário, porque eu acho que eu não tenho. Ou então eu não vi. De qual atividade? Do simulado ou da minha atividade? Da Da sua tua. atividade. Oi? Da tua. Tá. Eu envio, daqui a pouco eu envio, tá? Me lembre. Tá, Vamos obrigada. começar, vamos começar com esse simuladozinho aí que vocês fizeram no sábado, né? Ou deveriam ter feito. Ó, questão 1, os regimes totalitários da primeira metade do século XX. Pessoal, só por esse iníciozinho aí, regimes totalitários da primeira metade do século XX. O que já vem à cabeça de vocês? Ou o que deveria vir, né? Pode repetir de novo, professor? O que vem à Os cabeça? regimes totalitários da primeira metade do século XX. Pessoas. Deixa eu ver. Que regimes são esses? Ditadura? Mas qual delas? Quais são as ditaduras no início do século XX que vão ser tão fortes a ponto de causar uma guerra? Socialista. Não. Saudável? O socialismo o usado na Rússia vai caminhar para uma ditadura, mas não vão ser eles que vão gerar a Segunda Guerra Mundial. Talvez ele gerasse uma outra guerra lá na frente, né? Se não tivesse... Socialismo? Não. Nazismo. Nossa. Fascismo. Nazismo. Tá? Nazismo na Alemanha, fascismo na Itália. Ok? Então, os regimes totalitários da primeira metade do século XX apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Nesses projetos, os jovens deveriam entender que só havia uma pessoa digna de ser amada e obedecida, que era um líder, né? Tais movimentos sociais juvenis contribuíram para a implantação e a sustentação do nazismo na Alemanha e do fascismo na Itália. Fascismo também em Portugal e fascismo também na Espanha. A atuação desses movimentos juvenis caracterizava-se pelo ou pela o quê? Tá? Antes disso... Cadê? Sim, só voltando para a gente relembrar, tá? Um pedacinho aqui. Apoiaram-se fortemente na mobilização da juventude em torno da defesa de ideias grandiosas para o futuro da nação. Essa ideia de você plantar uma semente de uma coisa grandiosa para a sua nação vai ser muito utilizada tanto pelo Hitler na Alemanha quanto pelo Mussolini na Itália, certo? Por que um futuro grandioso? Porque a população italiana e a população alemã estavam precisando naquele momento de quê? De uma injeção de ânimo. Por quê? A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial e foi considerada culpada responsável pelo conflito, né? E aí nós vimos que ela teve que pagar umas indenizações muito pesadas, ela teve seu exército diminuído e proibido de ultrapassar
a quantidade de 100 mil homens, ela foi proibida de produzir armamentos militares, certo? Então, pessoal, os alemães passaram por uma crise econômica muito grande. O Hitler vai usar esta crise para dizer, olha, eu sei a solução, eu sei o caminho. Eu sei o caminho para levar a Alemanha de novo aos tempos áureos, para levar a Alemanha de novo para ser o que ela merece, né? Para ser o que o povo alemão merece. E aí, claro, vai mexendo com o brio da população e as pessoas vão, né, se apaixonando por aquilo, fazendo, né, as pessoas ficarem apaixonadas, né, por ele, pelo que o Hitler era naquele momento. Mesma coisa com a Itália. Ah, mas a Itália lutou contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial, é verdade. A Itália lutou do lado da França e dos Estados Unidos e da Inglaterra na Primeira Guerra Mundial. Só que, findada a Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra não deram à Itália aquilo que ela queria, do ponto de vista de territórios, certo? A Itália perdeu muitos soldados, a Itália gastou muito dinheiro com guerra, porque guerra é caro, certo? E, no fim das contas, não teve aquilo que ela esperava. Conclusão da história, a Itália também acabou se voltando contra a França e contra a Inglaterra. Por isso que na Segunda Guerra Mundial ela vai ao lado do Hitler. Tá certo? Da mesma forma, Mussolini vai usar isso, né? Olha, o país hoje está acabado, isso é culpa dos países que nos enganaram, né? França e Inglaterra. Nós precisamos enaltecer a nossa gente, o nosso povo, nós precisamos voltar ao apogeu de Roma, do Império Romano, aquele império onde o sol nunca se punha, certo? Então, essa ideia de mexer com o brio da população, com essa questão do nacionalismo, nós temos que ser italianos, fortes, sangue quente, nós temos que ser arianos, a raça superior, e as pessoas vão caindo na conversa, e aí deu água. Mas, voltando para a questão, vamos lá. A atuação dos movimentos juvenis, certo? No início do século XX, ok? Como forma de fortalecimento desses movimentos, desses regimes totalitários. Letra A, pelo sectarismo e pela forma violenta e radical com que enfrentavam seus opositores ao regime. B, pelas propostas de conscientização da população acerca de seus direitos como cidadãos. C, pela promoção de um... Oi? Desculpa, professor, aqui. Desliga o áudio, Igor. Pela promoção de um modo de vida saudável, que mostrava os jovens como exemplos a seguir, ou D, pelo diálogo a organizar debates que opunham jovens idealistas e velhas lideranças conservadoras. E aí? A, B, C ou D, pessoal? C. B? Não, B. B de bola, é? B de bola. Eu sei que eu vou errar, mas tudo bem. Pessoal, olha só. A D, pelo diálogo para organizar debates. Regime totalitário não tem diálogo. Professor, eu vou É odiar. guerra mesmo. Eu vou odiar. Cecília vai Se adiar. não é AD, só sobra A, B e C. Ah, não, claro que não. Sobra só A, B e C. Oxente. Vamos. Ela tá brincando, bora. A, D não tem nem condição, né? Só pelo início você já mata a alternativa. Tá? Ó, como é que começa a questão? Os regimes totalitários. Aí como é que começa a alternativa D? Pelo diálogo. Pia? Aí não, Não há né? condição, né? Fora. Na violência. Exatamente. Eu também acho que não, professor, porque modo de vida saudável é complicado isso daí. Exatamente. Pela promoção do modo de vida saudável, que mostrava os jovens... Não, nada a ver. Não tem nada a ver com o regime totalitário isso daí. A, então a C também está fora por ser meio absurda, né? A B, pelas propostas de conscientização da população acerca de seus direitos como cidadãos. Pessoal, regime totalitário não quer saber muito de direito, não. Quer saber de... Então é letra A. É letra A, no fim das contas, né? É Sectarismo, violência. né? Violência.
radicalismo, né? Tem que matar, tem que perseguir, tem que bater, tem que humilhar, Bora tem esfaquear. que diminuir, tá? Então, os jovens, tanto na Itália quanto na Alemanha, eles vão usar da violência mesmo, tá? Hein, professor? Se você é contra o que eu estou pensando, eu não vou dialogar com você, eu vou bater em você. O caminho era esse. Oi, Igor. Se Hitler é desse jeito como é grande, imagina quando ele era pequeno. Por quê? Não entendi. Não, deixa eu só não. Não entendi tua lógica, Deixa, não. continue, professor, com suas perguntas. É a mesma coisa, se o cara for debater com o povo de Bolsonaro, é capaz de o cara ser xingado, cuspido na cara, o cara morrer com besteira de política, o povo é complicado. Aí diz que o cara logo é Lula, e pergunta, e o Lula? E o Lula roubou? Aí é complicado. Não, ele só confia demais nas pessoas. Então, a primeira letra A, tá? Sectarismo e forma violenta e radical. Eu só marquei outra letra. Os opositores ao regime. B, Primeira Guerra Mundial. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Para quem não lembra, né? Segunda Guerra Mundial, que foi o cerne dessa segunda questão. Primeira questão, estou embaralhando. Ocorreu de 39 a 45. Primeira Guerra Mundial, voltando um pouquinho, podemos considerar como consequências importantes da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918. Exceto, ou seja, as 5 alternativas que estão aí, das 5 alternativas que aí estão, uma delas não é consequência importante da Primeira Guerra Mundial, certo? Vamos lá. A criação da Liga das Nações, objetivando preservar a paz mundial, tá certo isso? Tá? Tá. Aí Foi. que tá. Tá, né? É o que, professor? É porque eu fiquei em dúvida, porque falou Primeira Guerra Mundial, eu lembrei da segunda, eu pensei que... Isso, a segunda foi a ONU, Organização das Nações Unidas. Na Primeira Guerra, quem é criada é a Liga das Nações. Tá? Essa liga vai ser desfeita quando começa a Segunda Guerra Mundial, né? Porque o principal objetivo dela era evitar a guerra e começou a Segunda Guerra, então morreu a Liga das Nações. B, a ascensão dos Estados Unidos como potência mundial, tá correto? Mãozinha de Tá, não? coisa não permite. Oi? Eu acho que não, professor. Também não. Porque teve, depois da Primeira Guerra, a bipolaridade. Após a Primeira Guerra? Ih, agora fiquei em dúvida, professor. Mas eu acho que não, professor. Acho que a letra B tá errada. Porque potência mundial, professor. Não? Tá, vamos deixar a lição de essa, vamos para a terceira. A imposição aos alemães do Tratado de Versalhes, considerado extremamente duro e um dos fatores impulsionadores do nazismo. Tá correto? Sim. Tá? Tá, Cecília? Clara? Michael? Esther? Não. Eu vou de sim, que sim. Tá correto, né? O Tratado de Versalhes Basicamente humilhou a Alemanha. E aí, claro, serviu de combustível para Hitler insuflar o ego dos alemães. Certo? Olha aí. Perdemos a guerra, e aí vem esse tratado que humilha a gente precisa reagir. Tá? Então, a letra C está correta. É uma das consequências importantes da Primeira Guerra. Letra D. A divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Procede? Acho que não. Eu acho que sim. Ocupação de quê? Fala, professor. Oi? Ocupação de quê? Na Alemanha? Sim. É como se países diferentes tivessem ocupado a Alemanha. Foi o que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial. Cada país pegou um pedaço. Ah, sim. Pegou sim. Foi? Então, qual é a questão? A B é? Acho que sim, professor. Se foi isso... mesmo, Aqui tá. Tá B. Tá, vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Após a Primeira Guerra... Oi? Eu marquei. Após a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918,
quem desponta como grande potência é os Estados Unidos. Por quê? Pessoal, a guerra foi onde? A Primeira Guerra Mundial? Na Europa. Europa. Aí sobrou pra América. Não houve uma rua quebrada, explodida, não houve um prédio explodido, derrubado nos Estados Unidos por causa da Primeira Guerra Mundial. Foi na Europa. Os Estados Unidos entraram na guerra só em 1917. Antes disso, ficavam de boa, não faziam, não, eles já estavam vendendo armas, vendendo mantimentos, vendendo alimentos para França e Inglaterra, ou seja, já estava ganhando dinheiro. Os caras foram espertos, velho. Exato. Entraram já no finalzinho, 1917, a guerra acabou, venceram junto com a França e a Inglaterra, né? E aí, o que aconteceu? A Europa estava destruída. Quem é, então, que fica como grande potência na história? Os Estados Unidos. Estados Unidos. Além de não ter nada danificado após a guerra, porque a guerra não foi na Europa, né? Nem sei. Eles têm agora dinheiro emprestado para os europeus, né? São os Estados Unidos que vão ajudar na reconstrução da Europa. De graça? Claro que não. Capitalismo, enfim. De graça no capitalismo, nem injeção na testa. Na testa, injeção na testa, professor. Olha, então a letra B está correta. É uma das consequências importantes da Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos saem como grande potência mundial após a Primeira Guerra Mundial. A União Soviética que vai demorar aí mais de 20 anos, só vai sair como potência depois da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, pessoal, a letra errada, né, que vocês devem marcar, é a letra D. A divisão da Alemanha em 4 zonas de ocupação. Pessoal, a Alemanha foi dividida em 4 zonas de ocupação. Ela foi dividida e uma parte ficou com a Inglaterra, uma parte ficou com a França, uma parte ficou com a União Soviética e uma parte ficou com os Estados Unidos. Está correto, mas isso não foi na Primeira Guerra Mundial. Isso foi após a Segunda Guerra Mundial. Entendi. Entendemos. Incentos. Tá, então a letra B. Toda pegadinha. Exato. Não deixa de ser uma pegadinha mesmo, tá? Porque as duas guerras são próximas, né, do ponto de vista temporal, para a história é muito próxima. 2 guerras tão grandes em um espaço de tempo de apenas 20, 30 anos. Tá? A Primeira Guerra começou em 1914, a Segunda Guerra terminou em 1945. 31 anos entre o início da Primeira e o final da Segunda. É pouco tempo para a história isso. Imagina a terceira, hein, professor? O Brasil dessa vez poderia ficar rico vendendo armas. Que arma que a gente fabrica, pelo amor de Deus? Eles faziam exército, professor. Tem que ser esperto aos Estados Unidos, professor. Vendeu arma hoje em dia. Tem que ser esperto. Não, porque os Estados Unidos ele é mais superior. Tem até uma área só para botar ET lá, velho. Nós somos muito pesados hoje no ponto de vista bélico e no ponto de vista tecnológico. Como assim, as armas hoje elas são muito mais tecnológicas. Guerra mundial, nos tempos atuais, a gente tava todo mundo ferrado. De Nova York foi em 29, né? 29, exato. 29. Ok. Hein, professor, se tivesse outra guerra mundial, a gente tava todo mundo ferrado aqui, porque ia aparecer Rússia com arma atômica, ia aparecer Coreia do Norte, ia aparecer só o poder bélico forte. O Brasil não aguenta 5 minutos de guerra, pra vocês terem uma ideia. Né? Todo mundo ia morrer. O armamento que nós temos não aguenta 5 minutos com as grandes potências. Contra as grandes potências. A tecnologia, pessoal, hoje tomou conta dos armamentos bélicos, né? O que, professor? Oi? O que tomou conta? A tecnologia. Ó, pra você ter uma ideia. Mas pelo menos, né? A revolta das tecnologias teve, não foi? Acho que foi dos computadores. Houve uma guerra em 1990 chamada Guerra do Golfo. Guerra do Golfo. Tá? A guerra foi... Cadê? De janeiro de 91, foi só um mês de guerra. 17 de janeiro de 91 a 28 de fevereiro de 91 também. Tá? Então, um pouco as outras guerras duraram mais, não foi? Oi? As outras guerras duraram mais, não foi? Já teve guerra que durou mais, teve guerra que durou menos. Essa aqui durou 40 dias. Na Guerra do Golfo... Oi? Não, ainda não. Continue.
Na Guerra do Golfo, os Estados Unidos, o armamento dos Estados Unidos, ele era capaz, por exemplo, de mandar uma bomba e a guerra entrar pela janela. A precisão da guerra, ele conseguia botar a bomba entrando pela janela de uma casa, por exemplo. Para ver como era preciso, né? Isso em 1990. Hoje, a precisão de um míssil desse, ele não entra mais pela janela, não, ele entra pela fechadura da porta. De tão preciso que é. Então, como é que o Brasil vai competir com isso? E o Bolsonaro tá achando o Bambambam com as armas lá, segurando a minigun, aí fica falando a China, aí chama a China aparece aqui com um avião, com um tanque de guerra, todo mundo tá ferrado. Olha, Meu Deus, vai ser um bafafá. então, veja bem, a segunda questão, letra D, tá? A divisão da Alemanha em 4 zonas realmente aconteceu, mas não foi na Primeira Guerra, foi na Segunda. Ok? 3. A violência contra os pobres, o racismo e os castigos físicos foram fatores que deram início à Revolta da Chibata, B. Guerra do Contestado, C. Canudos ou D. Revolta Paulista de 1924. Eu vou tirar, professor. Revolta da Chibata. Professor. Que foi? Entender por que Bruna e Milena botaram o nome delas no chat. Não sei. É porque os outros professores pedem, eu acho. Também. Entendi. Toda aula a gente bota, na verdade. Tá, tudo bem. Ó, violência contra os pobres. Professor, Oi. meu Deus, tô quase caindo aqui. Eu tô no meio da rua. Eu tô no meio da rua, eu vou comprar pão, eu vou ter que sair aqui da aula. Tudo bem, Milena. Ó, Tchau, professor, depois. Regadia, né? a terceira questão vai ser letra A mesmo, é outra da Chibata, tá? Uhul! A principal questão era justamente os castigos. Oi, Durou quanto tempo? da Chibata? Durou alguns dias, não foi um tempo, não. Ela foi vários no início do século XX. Desculpa. Oi. Só dias, professor. Foi, eu acho que foi uns 4, se eu não me engano. Ó, foi de 22 de novembro a 26 de novembro também, de 2010. 4 dias só. Ok? Não foi muito tempo, não. Agora, por que uma revolta de 4 dias foi tão importante? Porque ela mudou os rumos da Marinha do Brasil. Nessa época, em 1910, né, há 110 anos atrás, 111 anos atrás, os soldados negros, né, os de baixa patente, a maioria era negro, e eles recebiam muitos castigos físicos. Os de alta patente, os brancos, não, mas os negros eram na chibata. Por isso que, inclusive, o nome da revolta é esse, Revolta da Chibata. Por que eles recebiam tantos castigos? Claro que tem a ver com racismo. 1910 é pouquíssimo tempo depois do fim da escravidão. Quando foi que acabou a escravidão no Brasil? 1888. Então, só 22 anos antes da Revolta da Chibata. Certo? Então, vejam bem, muitos dos generais que aplicavam os castigos físicos nos negros, 22 anos antes, era dono de negros. E tu acha que essa galera aceitou de boa o fim da escravidão? Claro que não. Claro que não, porque eles não receberam nenhum Professor, era tão rigoroso naquela época que... auxílio. Não é auxílio o nome. Professor, Oi. era tão rigoroso que, tipo... Ai, meu Deus, depois eu digo. É muito barulho. Bora, a Primeira Guerra Mundial, quarta questão. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito de enormes proporções, ocorrido entre 14 e 18. Ela envolveu quase todo o continente europeu e várias regiões do mundo. Sobre a Primeira Guerra Mundial, é correto afirmar que, letra A, a disputa por regiões coloniais acirrou as rivalidades entre as grandes potências, levando ao fim das grandes alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. Procede.
Procede. O senhor pode ler as outras para mim, por favor? Posso. Cadê? Eita, me perdi aqui. Segunda, letra B, quer dizer. Tríplice aliança. A paz armada foi imposta ao final do conflito, quando os países europeus já se encontravam desgastados com a guerra, com o objetivo de cessar os combates e evitar novos conflitos. Procede. Próxima. A entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, foi fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Ou D. O assassinato do Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império Austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. E aí? Tá difícil essa? Só tem uma correta, né? Só tem uma correta aí. Não poderia ter dois, não. Só uma. Só para ajudar vocês. Tríplice Entente. Tríplice Entente é França, Reino Unido e Rússia. Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro. Vou dizer. Oi? Quê? C? Ô, professor, Oi. o assassinato de Francisco Ferdinando foi, tipo, mais um motivo para a guerra começar, né? Foi, mas foi a primeira ou foi a segunda guerra? Nossa, isso que tá me pegando e eu não tô sabendo. Peraí que eu preciso pensar. Ô Wesley, cadê tu? Pra dar algumas dicas. Eu só tô observando. Vamos lá. Nossa. Eu vou te acompanhar nessa jornada, Cecília. Vamos lá. Em que ano mesmo? Repita aí, professor. Repita aí de novo, por favor. O assassinato de Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro, levou o Império Austríaco, juntamente com a Rússia, a declarar guerra à Sérvia, dando início ao conflito. Nós sabemos que o assassinato do Ferdinando realmente foi o estopim da guerra. Tá? Ok. Nós estamos falando da Primeira Guerra Mundial. Sim. Informações? A Rússia, na Primeira Guerra Mundial, lutou do lado do Império Austro-Húngaro. Se a Rússia lutou... Vou dizer. Quando fala húngaro... deixa eu ver. Hungria? O que é a Hungria hoje, mas antes era junto. Áustria e Hungria. Império Ele Austro-Húngaro. participava de qual tríplice? A Rússia participava da Tríplice Entente, França, Reino Unido e Rússia. E o Império Austro-Húngaro participava da Tríplice Aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Ah, então não. Então, não, exatamente. Não. O assassinato do Ferdinando realmente foi o estopim para a Primeira Guerra Mundial. Mas o Império Austro-Húngaro não se juntou com a Rússia, pelo contrário, eles eram inimigos. Certo? Por que eram inimigos? A Sérvia era protegida da Rússia. Então, essa aqui está errada. Pode eliminar. Já estava eliminando, já. A correta é a letra C, pessoal. A entrada dos Estados Unidos, Que legal. econômico e militar, ao lado da Entente, vai ser fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. A paz armada, letra B, por que está errada? Porque a paz armada não foi após o conflito, foi antes. Não, Que a paz armada... todo mundo começou a se armar antes da guerra, ninguém vai para a guerra desarmado, né? Todo mundo começou a se armar. Estamos na paz, mas está todo mundo aqui com a mão no bolso na pistola. Bora pra guerra! Aí quando estourou a guerra, estava todo mundo armado já. Tá? Então a paz da guerra ela é antes da Primeira Guerra, não após. Disputa por regiões coloniais, acirrou as disputas, levando ao fim de alianças, como é o caso do desmantelamento da Tríplice Entente. Pelo contrário, essas disputas é que vão fazer formar tanto a Tríplice Entente quanto a Tríplice Aliança. Ok? Então, a letra C de casa. Opa! Professor, eu pensei que ali era escovar, mas não.
Não, aqui foi eu que errei, tá, pessoal? É dele, não é desse não. A entrada dos Estados Unidos, com seu apoio econômico e militar, ao lado da Entente, vai ser fundamental para a derrota da Tríplice Aliança. Tá certo? Ok? Tá errado, tá vendo? A gente errou. Não, vocês acertaram. Eu que marquei errado ali. Ai, meus dedos. Ok? Na hora de acho que eu copiei a... Não, tudo bem. Aqui, acho que eu esqueci de mudar. Bom, vamos aqui, aí, última. Sobre o principal personagem da Proclamação da República, Marechal Deodoro da Fonseca, é correto dizer que A. Nunca havia se envolvido em assuntos políticos até o 15 de novembro de 1879, que é a data da Proclamação da República, né? B. Não era monarquista, haja vista que se recusou a lutar na Guerra do Paraguai. C. Não era republicano, mas era contrário ao gabinete imperial da época. Ou D. Tinha também plano de assassinar a família real. Acho que C. 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 Eu Sei. Acho que é a letra A. A. Bom. Não é a D, tá? Tinha também o plano de assassinar. Isso aqui, inclusive, é na época se ventilou isso, mas é mentira. Não tinha esse plano, não, tá? Eu marquei letra A D não era. Oi? Eu também marquei letra A, mas eu fiquei bem confusa. Então, eu acho que foi um chute. Bom, Eu também fui no chute. Também. Eu marquei qualquer uma. então, já que vocês chutaram a letra A, eu preciso dizer que vocês precisam melhorar o chute de vocês. Ó, Aí eu tomei um susto. nunca havia se envolvido em assuntos políticos até 15 de novembro. Pessoal, pelo contrário, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele era monarquista, certo? Ele era muito amigo, ele era amigo pessoal de Dom Pedro II. Ele, inclusive, foi vice-presidente da província do Rio Grande do Sul, que é o cargo hoje equivalente a vice-governador. Naquela época não era eleição, era nomeado, tá? Então, o Dom Pedro II deu a ele alguns cargos de chefia, justamente porque ele fazia parte aí do movimento político, ok? Então, a letra A está errada. Não é que ele nunca se envolvia, ele se envolveu há muito tempo, tá? B, não era monarquista, já está errado. Ele era monarquista, tá? Haja vista que se recusou a lutar na Guerra do Paraguai. Pelo contrário, ele lutou na Guerra do Paraguai e foi promovido por isso. Então, não sobra a letra C. Ele não era republicano, certo? Ele era monarquista, mas ele era contrário ao gabinete imperial da época. Ele foi convencido a participar do golpe, tá? Ele não queria, porque ele era amigo do Dom Pedro II. Certo? Bom, é isso. Então ele queria assassinar. Não, ele não quis assassinar, não. Isso aí é conversa também. Coitado. Aqui, E boatos dizendo que ia assassinar.